Boa noite a todos os irmãos do Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem presentemente ou depois. Todos sejam muito bem-vindos para mais uma noite de trabalho, de estudo, de aprendizado. Estamos ainda enfatizando os 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do pão espiritual. Esta casa comemorou em 21 de junho passado. Uma data muito expressiva para um centro que tem feito um trabalho social, humanitário, espiritual de relevância e que tenhamos muitos 70 anos de vida. Inicialmente, vamos falar sobre o tema que nosso irmão Calixto vai apresentar. Ninguém é profeta em sua terra. Realmente é preciso que cheguemos em outras regiões para que levemos alguma mensagem e sejamos plenamente reconhecidos, porque muitas vezes a inveja, o egoísmo, o preconceito de onde nós moramos não valoriza aquilo que nós somos ou que podemos dar. De forma que é um tema muito importante e significativo, né? Então vamos orar, elevar o pensamento ao alto e agradecer a misericórdia de Deus por aqui estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus. E que essas luzes, essas bênçãos que rogamos, possa espraiar-se por toda essa humanidade sofrida, carente que todos somos diante do Pai. E que nosso irmão Calixto seja devidamente intuído para nos trazer a sua mensagem de esperança e de luz. Muita paz. A todos, boa noite. Bom, ainda nesse ambiente diferente, né, em relação ao que nós estamos acostumados, mas por força das coisas, é um obsessor aqui, enganchou o fio, mas pronto. Nós vamos levando até, evidentemente, espero que muito brevemente estejamos dentro do velho normal, e não dentro desse novo normal. Hoje nós vamos falar sobre um episódio da vida de Jesus. Não sei se dá para enxergar, mas aqui tem escrito: ninguém é profeta em sua terra. Isso virou um provérbio, né? Inclusive ele está dentro daquela capítulo predições. Então, para que a gente possa entender melhor esse episódio, nós temos que fazer alguns comentários anteriormente. Bom, a figura de Jesus, no meio espírita, não se tem dúvida de que ele foi o espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra. O que torna para nós difícil de entender, de compreender o que seja um espírito puro. Então, houve uma dificuldade muito grande, um tempo empregado para que ele pudesse se adaptar, o espírito sair de um ambiente de luz para encarnar num rolo desse, há 2000 anos atrás. Então, ele encarnou aqui com uma missão para lá de nobre. E era, evidentemente, uma criatura que viveu normalmente. Nasceu pelas vias normais, tomava banho, quando criança fazia cocô, xixi,
tudo que tem direito, tudo que uma pessoa normal fazia, Jesus fazia. Agora, ali estava um espírito puro. E, evidentemente, durante toda a sua vida, embora tendo um corpo carnal, ele tinha consciência da sua missão e sabia do seu potencial. E teve que administrar, porque ele não podia se antecipar à sua hora. Então, ele foi levando uma vida normal, como criança, brincava, ajudou o pai como na marcenaria, corria. Então, a vida de criança ele levou normalmente. Agora, evidentemente, tinha, pela sua superioridade, uma penetração no plano espiritual que não tem comparação. Ele, com a dupla vista, tinha uma penetração imensa. E, evidentemente, vivia os dois mundos. Aí há quem fica, mas como é que pode ver os dois mundos? A gente sabe que uma criança, ela vive os dois mundos. A reencarnação impede esse contato. Mas na criança, até a idade de 6, 8, 7, até 12 anos, em alguns casos, ela não impede tanto. E aí a gente vê crianças que participam do plano espiritual. Não num plano de luz, mas num plano, evidentemente, compatível com a sua condição. Quem nunca viu uma criança de 2 dias de idade, 3, 4, 5, rindo? Aí a mãe está rindo para os anjinhos. Ou se assustando. Aí não disse por que era. Porque a criança pode estar naquele momento vislumbrando o plano espiritual. Ou muitas vezes o menino já com 6 meses, no berço, rindo à toa e até tagarelando. Aí a mãe, ele está conversando com quem? Não sabe que aquela criatura vislumbra os dois planos. Há muitos exemplos nesse sentido. Por exemplo, a mãe que foi dar banho na criança, preparou lá a banheira, e quando voltou, a criança disse: Mãe, manda esse menino sair daqui, senão não tomo banho. Que menino, fulano? Esse menino aí, mãe, não está vendo, não. Claro que a mãe não via, mas a criança via. Aí a mãe disse: Saia daí, menino, toda mãe da minha filha. Aí perguntou: Ele saiu? Saiu, mãe. Aí deu banho nela. Outro exemplo: um pai perdeu a mãe e tinha uma filha com 2 anos de idade. 2 anos depois, num dia de finados, ele foi lá para o cemitério, acender vela, colocar flores, e a criança foi também, já então nessa idade, desse ano, com 4 anos. E a gente sabe que cemitério é um lugar sempre arborizado, com sombra, e não há tanto perigo, de modo que a criança se desgarra um pouco dos pais. Quando terminaram o nosso cerimonial, aí se afastaram e aí viram que a menina estava conversando. Só, fulana conversando ali. Filha, vem cá. Você está conversando com quem, filha? Com a mulher, pai. Cadê ela? Ah, já foi. Ela disse que é minha avó. Aí o filho quase que cai. Outro exemplo, a enfermeira disse que estava num plantão à noite, todo mundo já dormindo. Aí passou num quarto, estava lá uma criança falando. Aí entrou. Aí daqui a pouco, quando voltou, a criança conversando. Ela abriu a porta, aí disse: É hora de dormir. Aí não saiu, ficou esperando. Aí daqui a pouco ela disse: Tá bom, Deus, vou dormir. Então,
é uma prova de que, claro, ele não estava, na sua inocência, conversando com Deus, com algum espírito, mas o fato é que viver os dois mundos é uma realidade. Chico Xavier, quando se fala com ele, olha, Chico, Mano está me dizendo, ou seja, está em comunicação com o plano espiritual. O próprio Divaldo, quando ele conta quando trabalhava, tinha hora que ele estava atendendo, ele trabalhou num local que ele tinha que atender o público. E tinha hora que ele estava conversando lá com uma pessoa, e aí depois, fulano, estava conversando com quem? Não, rapaz, tinha ninguém ali não. Ou seja, era alguém do plano espiritual. Aí ele combinou, olha, quando eu estiver fazendo, você dá um toque, alguma coisa assim, para que ele tivesse a noção de que aquilo ali era um desencarnado. Então, essa prerrogativa, algumas pessoas têm, não no grau que Jesus tinha, né? Porque ele tinha no grau máximo, porque era um espírito puro. Então, pouco se fala da trajetória de Jesus antes do início da sua missão. Há episódios ocorridos com, digamos, 12 anos. Há quem a constatação de que ele foi encontrado discutindo com os doutores. Não é uma coisa muito clara. Mas, claro, que ele ia à escola, ia à sinagoga, ia para as festas, principalmente as religiosas, levado pelos pais. E é possível que, em algum certo dia, ele tenha ido sozinho e foi para uma sinagoga evidentemente, deve ter escutado algumas aberrações, tomou a palavra e discutiu. Então, uma criança de 12 anos discutir com os adultos é motivo de espanto. Né? Imagine quando essa criança tem um potencial inigualável. Né? Uma outra questão que ocorreu, segundo um evangelista, aos 12 anos, é a história de transformar água em vinho. É uma história um pouco fantasiosa, porque teve muita coisa que Jesus fez e ninguém abordou, e tem coisa que ele não fez e disse que ele fez, ou de forma desvirtuada. Essa de transformar água em vinho, como se fosse mágico, é uma. Até porque isso seria um espanto na época, né? E somente um evangelista fala disso. E que foi numa festa onde ele teria transformado água em vinho. O bom senso diz que, como sempre, Jesus falava de coisas espirituais. É difícil você entender que Jesus, numa festa, fosse se preocupar com bebida alcoólica, a ponto de dizer que está faltando bebida alcoólica. É impossível você imaginar um espírito puro. Ele não tinha necessidade de nada disso, de incentivar a bebida alcoólica. O que deve ter acontecido é que ele, não só nessa festa, mas em todas as ocasiões, ele aproveitava os fatos do dia a dia para ensinar. Usava as ocorrências do dia, daquele ambiente, para exemplificar. Então, nessa festa, tinha, evidentemente, o vinho. E aí, conta-se que ele fez alusão ao vinho da seguinte maneira. A gente sabe que a água é a fonte da vida material. E o vinho é a representação do Espírito. Quem pegar a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, olhar tem um desenho e veja a explicação daquele desenho. É uma videira onde tem a uva, ou seja, o licor ali é o Espírito. Então, o que Jesus aproveitou naquela ocasião foi para dizer, assim, que ele veio para transformar água em vinho.
mas não transformar água em vinho para tomar. Ele veio para transformar a humanidade, uma transmutação da água, que nós somos água, 90, quase 90% do nosso corpo é água, para espírito, a transmutação da água para o vinho. E aí, como naquela festa teve uma figura que fez alusão a que o vinho servido já no fim da festa era mais gostoso do que o vinho servido antes, dizendo que, olha, mas você, nas festas a gente serve o primeiro, o vinho é o melhor, o vinho deixa para o final, e você, ao contrário, está servindo o melhor vinho no final da festa. E aí, com o passar do tempo, o tititi da festa, o que deve ter acontecido? Que Jesus disse que veio para transformar água em vinho, e que o vinho, no final, estava saboroso mais do que os outros. Ele veio não para a festa, veio para a terra, não para transformar a vida, transformar as criaturas, tirar da materialidade para a espiritualidade. Então só faltava o quê? Com o tempo, alguém dizia assim, não, faltou vinho, Jesus transformou água em vinho, e aí o vinho era mais gostoso. Ou seja, uma coisa que, se for usar o bom senso, a gente vê que não faz sentido Jesus se preocupar em transformar água em vinho para encher a cara de quem estava na festa. Né? Ele falou e sempre falou das coisas espirituais e não das coisas materiais. Uma outra questão também relativa a Jesus é com relação ao corpo físico. Ele não tinha um corpo como o nosso, ele teria um corpo fluídico. Evidentemente, isso é especulação, isso é coisa de quem é rustanguista e coisa e tal, mas não faz sentido, porque se Jesus tivesse um corpo fluídico, ele não teria morrido. Quando a cruz tivesse cravado na sua cabeça, não teria saído sangue. A dor que ele tinha sentido era falsa, porque ele não iria sentir dor. Não se sustentaria uma pessoa nascer na Terra de forma fluídica, viver 33 anos e ninguém perceber. Por quê? Ou ele era matéria, ou ele era fluídico. Se ele era matéria, ele devia pesar uns 70 quilos. Se não fosse o corpo fluídico, ia pesar alguns gramas. O que é que ia acontecer? O vento ia levar. Se pegar uma bola de festa e encher, ela vai embora. Porque ali tem o quê? Tem um fluido, que é o ar. Mas ela vai embora. Num espantalho, que é um boneco de ar, tem que estar amarrado, porque senão vai embora. Então não se sustentaria Jesus ter um corpo fluídico, viver 33 anos e ninguém perceber. Então, ele teve um corpo normal, pelas vias normais, apenas a sua moral, o seu espírito é de um patamar superior. Então, é uma infância que não tem muitas anotações, por isso que diz uma coisa e diz outra. Mas aí, chegando à idade da sua missão, por volta dos 29, 30 anos, evidentemente ele já livre, podia ir sair sozinho, já adulto, ele não se limitou à sua terra onde ele viveu, Nazaré, ficou por outras cidades. E começou a fazer a sua pregação, a implantação do seu evangelho, da sua missão, em outras cidades. E chegou finalmente a hora dele trabalhar na sua terra natal. E é aí onde aconteceu esse episódio de ninguém é profeta em sua terra, que está no Evangelho de Mateus da seguinte maneira. E tendo vindo para a sua terra, os instruía em suas sinagogas, de sorte que, tomados de admiração, eles diziam: de onde vieram para essa sabedoria e esses milagres?
Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas essas coisas? E assim faziam dele um objeto de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta não é desonrado a não ser em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da sua incredulidade. Então, o que aconteceu? Em Nazaré, onde ele tinha vivido, todo mundo conhecia Jesus. Claro, porque todo mundo. Devia ter entre 2.000 e 3.000 pessoas. E o menino que perambula por ali, todo mundo conhecia que era Jesus. Filho do carpinteiro, menino, amarelinho e tal. Todo mundo conhecia. E aí, de repente, o tempo passa, aí surge Jesus, 29, 30 anos, falando de coisas que eles não entendiam. Falando de uma missão que ficavam se associando ao Messias. Enfim, de conhecimentos da existência que causou que admiração. Então ficaram o quê? Ficaram admirados, pasmos, boquiabertos. Mas aí ficou a questão, mas como? Esse menino, isso aí não é o filho de Dona Maria, não é o filho de São José, não é aquele menino que ajudava na carpintaria, seu irmão não é aquele, suas irmãs, e como é que veio, como é que ele pode saber disso? De onde veio essa sabedoria? Aí causou o espanto. E qual foi a consequência? Não foi aceito. Foi desprezado, desacreditado, xingado, taxado de louco, taxado de estar digamos assim, obsidiado pelo demônio. Enfim, derrubaram o Jesus. Por quê? Porque a convivência com Jesus, o conhecimento do dia a dia, fez com que desacreditassem dele. Quer dizer, a convivência fez com que não se admitisse que uma pessoa que vivesse ali naquele meio pudesse, segundo ele, de uma hora para outra, ter esses conhecimentos. Por quê? Porque ninguém é profeta em sua terra. E no caso de Jesus, no próprio lar, Maria, claro, não era um espírito atrasado. Tinha um amor materno imenso pelo filho. Mas ela não tinha noção exata da sua grandeza e nem também a noção da missão que estava para se cumprir através dele. Os irmãos, nenhum seguiu Jesus. Evidentemente que esses irmãos parece que eram por parte do pai. Mas nenhum esteve com ele, muito pelo contrário, pareciam até que eles torciam contra. Não tinham Jesus como aquele irmão fraterno. Havia uma distância. Evidentemente se compreende, porque no dia a dia, e qualquer pessoa entende, que há afinidades. Imagine Jesus, um espírito puro, um espírito de alta hierarquia, as vibrações com aqueles irmãos que não tinham nada a ver com ele, espiritualmente, não se encaixariam. Então, a convivência foi mais assim um pouco separada. Por quê? Embora pudessem até brincar, mas a vida não é só de brincadeira. Então, naqueles momentos mais
reservados. Não havia como haver uma convivência a não ser na brincadeira, porque na vida normal eles não teriam como se afinizarem politicamente. Então, na própria casa, os irmãos, não, ele não foi um profeta. E por conta disso, lá na frente, quando chegou no tribunal, entre escolher Jesus e Barrabás, o que aconteceu? Escolheram Barrabás. Independente de qualquer coisa, o que é que pesou? É que Barrabás era uma criatura como todo mundo, era uma pessoa igual. E Jesus não, era uma pessoa acima. Não era como aquela maioria que estava ali. De Barrabás se identificava com eles. E Jesus não. Era um esquisito, era um deslocado, era um metido a besta. Quem é esse cara que quer saber de tudo? Então, isso também pesou. E aí, preferiram Barrabás. Então, para entender o que aconteceu lá, basta trazer para os dias de hoje. O que é que acontece? Como é que nós agimos quando surgem pessoas comuns, com potenciais que nós não temos, com conhecimentos que nós não alcançamos? O que é que nós fazemos? Nós reprovamos. Nós não aceitamos. Taxamos de metido a besta, de metido a isso, metido aquilo. Por quê? A convivência, ela cria como se fosse uma igualdade material que não se admite que uma pessoa que nós convivemos num ambiente onde todos são iguais, de repente surja com conhecimentos que eu não posso alcançar. Então, é o que aconteceu com Jesus. E o pior, se Jesus fosse um filho de um daqueles doutores, não, porque é filho de doutor fulano, ainda tinha uma chance. Mas Jesus não tinha essa origem, era de um carpinteiro. O preconceito só é um carpinteirozinho, quer dizer, o carpinteiro não é famoso. Ainda teve um quesito interessante. Ele convivia com a pobreza, sentava com aqueles pobres miseráveis, consolava, confortava. Ou seja, o meio dele ver era entre os miseráveis, entre os párias, como se diz. Aí é que era motivo para não ver nele nenhuma importância. Então, quando nós aqui surge no nosso meio uma pessoa com conhecimento acima do nosso, nós tratamos logo de desprezar. Um exemplo, vamos para um ambiente de trabalho. O chefe morreu, aí tem uma vaga de chefe. Se você colocar uma das pessoas ali do seu nível, daquele ambiente que era por ele chefiado, seja lá quem for, vai haver tititi. Aí, fulano não tem competência, não tem... Aí o que é que as empresas fazem? Traz um de fora. Aí o de fora é respeitado, é admirado, é compreendido, é elogiado. Se colocar um que conviveu com aqueles trabalhadores ali o tempo todo, anos até, não vai ser aceito. Vão boicotá-lo, com raras exceções, evidentemente, porque o orgulho, a inveja, o ciúme, faz com que você ache que você é que tinha condições. Então, nós achamos que quem tem o melhor potencial sou eu,
quem tem o melhor isso, aquilo é eu. Enfim, o orgulho, o inveja e o ciúme faz com que você não aceite que alguém do seu nível, da sua convivência, evolua, com raras exceções. Então, foi o que aconteceu com Jesus, evidentemente, do fato de ele não ter sido aceito como com aqueles conhecimentos que realmente revolucionaram. Então, o que é, por exemplo, que acontece quando surge na nossa convivência pessoas de fora, pessoas que você não conhece e que têm um conhecimento ou um potencial que faça algo diferente, a tendência é a gente aceitar e idolatrar. É o que acontece com quem? Com os artistas, por exemplo. Um artista, um cantor, até hoje em dia, até o jogador de futebol, as celebridades são verdadeiramente idolatradas. Por quê? Não há convivência. Se você passar a conviver com um ídolo, a convivência vai matar a idolatria. E o que é que acontece com o ídolo? Ele precisa de distância. Quase todo cantor famoso, todo artista de nome, ele tem uma equipe que trabalha, no mínimo uma pessoa, dizendo o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Ele tem um show acolá, ele vai para o aeroporto. Quando chegar no aeroporto, tem um monte de fãs para falar com ele. Tem o cinturão de segurança em volta dele. Quer dizer, passou, acenou, tocou em alguém, mas ele não vai conviver com os fãs, porque para não matar a idolatria. Vai chegar no palco, ele vai ficar lá em cima e a plateia lá embaixo, no escuro. Ele vai estar sob um monte de luzes, às vezes gelo seco, e de repente ele surge e de repente sai. Então ele tem um trabalho de mantê-lo distante dos seus fãs. Porque se houver a convivência, vai se diluindo pouco a pouco e daqui a pouco perdeu a graça, perdeu a idolatria e não fica sendo mais ídolo. Isso acontece com o jogador de futebol, enfim, com todos os que têm a fama e que têm a necessidade de se manter ídolo. Senão, vai ter que mudar de profissão. Então é a mesma coisa quando você se depara no trabalho com uma pessoa importante. Não tem pessoas que têm um carro que você endeusa a criatura, né? Não é o valor, é o medo, é aquela idolatria, muitas vezes, cega. Então, outro exemplo. O que é que acontece, como é que nós agimos quando iniciamos um relacionamento afetivo? Pronto. Vem a paixão. Aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo. Aquela pessoa não tem defeito. Aquela pessoa é imaculada. É minha alma gêmea. É minha outra metade. E a gente sabe que perfeito só Deus. Mas a paixão, a idolatria por aquela criatura faz com que você pense que ela ou ele é a pessoa mais perfeita do mundo. Com a convivência, isso se dissolve. 6 meses de casados, estão se encrencando, se enroscando. Por quê? Acabou a idolatria, acabou aquela paixão. Na convivência, aquele saquinho, aquele quilo de sal que se convida a se comer,
não suporta a idolatria. Então, evidentemente, Jesus experimentou isso e passou como se fosse uma predição de que ninguém é profeta em sua terra. Então, nós poderíamos fazer uma reflexão da seguinte maneira: como é que nós estamos convivendo no nosso lar com os nossos companheiros de caminhada? Marido, mulher, filhos, netos, tios, sogras, pessoas que estão ali presentes na dor, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todos os momentos. Como é que nós estamos tratando essas pessoas? Tratando com respeito, tratando com carinho, com aceitação. E como é que nós estamos tratando quando estamos fora do lar? Evidentemente, fora do lar, nós somos dóceis, nós somos compreensivos, às vezes ouvimos até algumas besteiras e concordamos, enfim, a maioria são outras pessoas lidando com pessoas de fora. E dentro do lar, com aqueles com quem convivemos, nós aceitamos o que eles dizem, nós concordamos com o que eles dizem, porque também no lar não há profeta dentro do próprio lar. Então, o comum é a convivência no próprio lar, fazer com que você não dê muita consideração nem a pai, nem a filho, nem, enfim, leva uma vida normal e muitas vezes uma coisa simples você não tolera. Agora, só se dá valor quando se perde. Quando um pai e uma mãe morrem, pronto, meu Deus, meu pai e minha mãe, mas quando estava aqui, não se dá valor. Mesma coisa, o filho, isso e aquilo, tudo, aquelas pessoas que convivem com a gente dá pouco valor. No entanto, aquelas criaturas de fora, nós damos muito valor. É um caso parecido com a situação de Jesus, porque ele, na sua pátria, mesmo sendo o que era, não percebeu a devido valor. Foi admirado, mas sempre como? Fulano. Então, no final do texto, ele termina o evangelho dizendo assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa de sua incredulidade. Evidentemente que incredulidade é maravilha em algumas edições e em outras milagres. Para o milagre acontecer, Jesus não fazia milagres. Ele fazia o quê? Curas. Não milagre, porque milagre é derrogação das leis. Ele fazia com o seu magnetismo, com o seu poder, ele curava. Mas curava aqueles que tinham fé. Aqueles que simplesmente duvidavam do potencial dele, não foram curados. Aquela criatura que simplesmente pegou na sua manta, foi curada. Mas, mestre, tanta gente aqui, como alguém foi?
alguém me tocou, porque saiu de mim uma virtude. Ou seja, a fé da mulher tão grande que ela aspirou fluidos curadores. Agora, isso vale para Jesus e vale para tudo. A pessoa vai tomar um passo, será que isso presta? Vai fazer um tratamento espiritual. Vou ver se dá certo. Cadê a fé? Aí ele não fez mais, foi onde ele menos fez, foi em sua terra, por causa da incredulidade. Então, na nossa vida, nós podemos levar, aonde quer que nós estejamos, essa credulidade ou essa incredulidade. Em primeiro lugar, você deve entender de que se por acaso, em sua casa, em seu trabalho, seja lá onde for, você não fizer milagre, você não for aceito, você for desprezado, rejeitado, excluído, não é para lamentar, é para se espelhar em Jesus. Jesus, o espírito mais importante que passou nessa terra, passou por todos esses vexames. Então, como é que nós, de repente, por alguma incompreensão, por alguma rejeição, por algum desprezo, vamos nos sentir queixosos? É para compreender que faz parte da vida. É em virtude de quê? Da inferioridade moral dos que estão aqui. Não é nada, é inferioridade moral. É o materialismo. É cada um querendo o melhor para si, tudo para si. E aí o primeiro exercício é compreender e não se queixar de que não está sendo compreendido, que não está sendo aceito, porque Jesus também passou por isso. E ele se colocou como modelo. E não é só um modelo no porte físico, não. É um modelo nas ações que ele experimentou, tudo aquilo que ele passou e como ele agiu. Ele não condenou ninguém porque foi tratado assim o assado. Ele não condenou aqueles a quem ele curou e sequer foram agradecer. Então, o modelo de postura que Jesus teve na vida é um modelo que a gente tem que oferecer, tem que aceitar. Ou seja, fruto da inferioridade moral, espiritual, daqueles com quem convivemos. E se convivemos nesse ambiente, é exatamente o melhor ambiente para o nosso exercício da evolução espiritual. O contrário, cada um aceitando as dificuldades, aceitando as sofridas negativas, deve ser o quê? Uma pessoa que leve incentivo. Então, se você diz para seu filho, você não tem jeito, você não presta, você, quando crescer, não vai dar para nada. Esse filho não vai fazer maravilhas. Porque você está dizendo, você não está demonstrando credulidade no seu filho, na sua mãe. Não, mãe, isso é uma besteira, mãe. Isso pesa. Quer dizer, a mãe tende a ficar tolhida. No entanto, se você diz para sua mãe, ou para seu filho especificamente, não, você pode, você vai conseguir, você é grande, você se esforça, você consegue, você vai incentivar, aquele filho vai fazer maravilhas. Então, muito do que acontece hoje com
pessoas adultas, é fruto, muitas vezes, dessa credulidade dos pais na convivência em família, principalmente no período infantil. Então, viver com uma criança, sempre incentivando, sempre dando força, sempre mostrando bons caminhos, você está plantando nela confiança, você está demonstrando credulidade e aquela criatura, até por um dever, ele vai, olha, não posso decepcionar meus pais. Eu não posso decepcionar meus pais porque eles confiam em mim. No entanto, se você não deposita credulidade nos seus filhos, eu não presto mesmo, papai já disse que eu não tenho futuro, pode até achar que não é nada demais não, mas aquilo soma, vai ficando lá na mente aquela mensagem negativa. Aí vem o plano espiritual, que muitas vezes aquela criança, mesmo sendo criança, tem os seus compromissos, os seus débitos com o passado. Criaturas que não têm nenhum interesse que você evolua espiritualmente, sequer fisicamente, no sentido material, começam a incentivar aquela criatura para coisas erradas. De repente, uma criança que poderia ter um destino, se formar, ter uma profissão, ingressar na prática do bem, de repente está no mundo da criminalidade. Porque começou em casa aquela falta de credulidade na criança. Não, você não presta, você não sabe do mundo, você. Enfim, são lições que a gente pode tirar dessa simples passagem de Jesus, que ninguém é profeta em sua casa, mas por falta da credulidade. No momento em que você plantar credulidade em todos da sua convivência, aí evidentemente a coisa muda. Infelizmente, estamos longe ainda disso, porque há uma certa, quase que isso é uma cultura. Por exemplo, do trabalho. É comum quando você se dá uma vaga para um chefe, como nós citamos, as pessoas irem buscar fora. Ou quando é uma empresa que tem assim diversas filiais, pega aquela pessoa, manda para uma filial ou uma outra do grupo, a pessoa lá passa um tempo, aí volta reformada, aí vem como se fosse um novo, ele aceita. Mas se você tirar do mesmo patamar e colocá-lo acima, ele é rejeitado. Por isso, na lei de ação e reação, o que é que a gente vê muito? Supomos, uma empresa tem 10 pessoas. Precisa de um chefe. Aí tira um daquele, vai ser o chefe. No outro dia ele está transformado. Já não dá bom dia, já mudou a fala, porque se ele não se transformar para pior nesse caso, ele não vai ser respeitado. Porque nós não aceitamos. Porque a convivência faz com que a gente não valorize aqueles que têm potenciais que a gente não tem. Então, no caso de Jesus, de onde vem essa sabedoria? Como é que eles iriam entender de onde vinha aquela sabedoria? A gente hoje entende. A sabedoria de Jesus era do passado. Ele, quando participou da formação do planeta Terra, já era espírito puro. E espírito puro não é só pureza material, não. É em conhecimento. Então, como é que ia explicar para aquele porra dizendo, não, o conhecimento dele é do passado. É um conhecimento que está gravado na sua alma. É um conhecimento do Espírito. Não iriam entender. Iriam entender o conhecimento
adquirido na escola, primeiro ano, segundo ano, se formou, mas o conhecimento de Jesus, das leis da natureza, a ponto de fazer, de participar da criação de um mundo, é inalcançável para nós ainda hoje. Imagina para aquele tempo. Então, ele foi motivo de espanto, de admiração, mas ao mesmo tempo de ódio, de inveja, de ciúme, porque não iriam entender aquela criatura. E olhe que ele não se antecipou. Começou a pregar na hora certa, e mesmo assim, onde mais poderia ser aceito, na sua terra onde ele viveu e se criou, onde era conhecido, foi onde ele teve a maior decepção. Então, se a gente vier a se decepcionar com os parentes, com os próximos, com aqueles que a gente mais confia, o que é uma rotina entre nós não é para ter nenhuma surpresa. É para enfrentar com naturalidade, sabendo simplesmente se trata do nível moral daquele meio onde você está encarnado. E se você estivesse no lugar deles, com certeza faria a mesma coisa. Então, é uma escola onde nós estamos, e os ensinamentos de Jesus, não só este, como todos eles, nos leva à condição de aprendizes, onde temos um mestre, onde experimentou quase todos os problemas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Então, o modelo é Jesus. E que nós possamos aprender, né, e suportar e, dentro do possível, não praticar aquilo que nós condenamos. Porque, na realidade, quando você inveja, quando você tem ciúme, quando você não aceita o progresso do outro, você está simplesmente condenando aquilo que você tem. Muitas vezes você, fulano tem isso, tal. Justifica apontando os defeitos. Não pode por isso, tal defeito. Mas são defeitos que ele tem. Aí aponta o defeito dos outros, mas os mesmos defeitos que ele tem. Então é mais cômodo apontar o defeito dos outros do que apontar os seus. Mais correto seria refletir, dizer, rapaz, eu estou com ciúme danado daquela pessoa. E não é outra coisa, é ciúme. Então, que nós possamos, já que somos espíritas, com mais responsabilidade ainda, compreender o ensinamento de Jesus. Não há situação, acho que raras, que você não encontre dentro do Evangelho de Jesus, nas suas parábolas, nos ensinamentos, nos episódios do que ele passou, que sejam diferentes das que estamos vivenciando hoje. Então, isso é uma prova de que ele deixou um leque de situações que nós iríamos vivenciar e deixou o exemplo de como proceder. Como poucos de nós nos espelhamos em Jesus, como poucos de nós não esquecemos que Jesus é o modelo, o nosso modelo muitas vezes aqui está mais acima, é alguém, hoje em dia tem uma figura, eu não sei nem pronunciar o nome, influência, não sei se é influencial ou se é influência. E tem muita gente seguindo o que essas pessoas mandam. Agora, quem são essas pessoas? Estão se tornando como ídolos. Você não as vê. Você vê na rede social. Aí você tem contato com ela? Não. Você convive com ela? Não.
está lá botando um monte de bobagem, criando não sei quantos mil e milhões de seguidores para fazer o que eles estão dizendo que é para fazer. E acham que estão abafando. Então, não é modelo para nós. O nosso modelo é Jesus e a nossa consciência. O que se deve fazer ou não se deve fazer deve passar pelo crivo da nossa consciência. E não de alguém que está muitas vezes ganhando muito dinheiro com isso, simplesmente porque é bonito, porque tem isso e aquilo, passando de influenciador, e as pessoas no século XXI estão abdicando de discernir para seguir essas pessoas. Eu diria o seguinte: se algum deles conseguir me influenciar, eu digo sim, você realmente é influenciador, porque eu duvido que eu entre nessa. Mas, infelizmente, milhões de pessoas estão nesse caminho. Ao invés de procurar em Jesus, na consciência, a saída para os seus problemas, a maneira de agir, o caminho a seguir, de um lado ou de outro, não. Estão procurando via moderna, que evidentemente é uma via ilusória. Então, que nós possamos refletir e, evidentemente, aprender a viver, a conviver e com base no nosso modelo Jesus. Quem disser que Jesus é arcaico, arcaico é. Porque o que ele nos ensinou há 2000 anos atrás continua tão moderno, tão avançado quanto hoje. Então, meus amigos, vamos fazer agora uma reflexão final sobre o nosso trabalho que vale como prece final. Jesus amado, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e de refletir sobre um dos teus ensinamentos. Esperamos ter atendido a expectativa. Rogamos ao nosso Pai compreensão para todos nós, que nós possamos, na medida do possível, buscar na tua doutrina o conhecimento para viver. A cada aprendizado, evidentemente posto em prática, é mais um passo que se consegue em direção à perfeição espiritual. Que nós possamos não nos iludir com falsos modernismos, que nós possamos buscar nas coisas simples da vida o prazer de viver, o prazer de evoluir espiritualmente. Que possamos, dentro dos nossos lares, aprender a tolerar, a compreender, a incentivar aqueles que convivem conosco na alegria, na tristeza, na dor, na saúde. Esperamos também aprender no dia a dia, como de fora, o lado bom das coisas. Que Jesus possa nos incentivar a cada dia, a cada hora, e Ele estará sempre ao nosso alcance. Basta que a gente sintonize com Ele. Muitas vezes, Ele está sintonizado conosco, nós é que não estamos sintonizados com Ele. Assim que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos abrir os braços para o nosso irmão maior que veio a este mundo servir de exemplo a todos nós, que nunca nos abandona e que depende de nós seguir. Como ele mesmo disse, a terra passará, minhas palavras não passarão. Este exemplo está nos dias de hoje. Nós precisamos ter consciência de discernir
a cada situação que nos chega, que são provas para que nós nos desempenhemos da melhor forma. A vida é um espelho que reflete os bons e os maus exemplos. Espelhemos-nos nos exemplos de Jesus. Uma boa noite a todos, agradecemos a presença, aos internautas que nos assistirão posteriormente, e, por favor, mantenham-se harmonizados para o passe individual, seguindo a chamada para não haver aglomeração. Muita paz.